Então, vamos fazer a nossa estreia aqui no canal do YouTube, com a presença do nosso amigo Marçal Alves Leite, jornalista lá do Alegrete, que recém voltou da Europa em mais uma viagem, esteve pela França, pela Espanha, Portugal, e são várias experiências. Eu gostaria que tu começasse pela tua experiência em Paris, dessa vez, Marçal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Adelar. Obrigado pela oportunidade, novamente, né? E desejo sucesso sempre para você, para a Beatriz e para toda a tua equipe. É o seguinte, Paris, eu vou fazer um pequeno comentário anterior. Eu demorei muito para conhecer a França, Adelar, porque as informações sempre foram informações que correm na nossa imprensa e das próprias pessoas. Só para te entender, a França, e Paris especificamente, é a cidade, quando eu fui em 2018 e agora voltei, é o lugar onde eu mais ouço recomendações, problema disso e daquilo, e que francês é isso, que francês é aquilo, e que tem violência e tal. Nada disso. Nada disso. É uma cidade que tem os problemas que todas têm. Não é mais violenta, porque as pessoas olham na televisão manifestações e acham que manifestações estão em todo lugar, não é assim. Mas eu demorei, e eu gostaria até de citar quem me estimulou em 2018 para ir a primeira vez em Paris, foi a Estela Valenzuela Oliveira, que é tua parente, nossa colega da Unicinos, que é uma frequente, ela sempre dentro do possível, na pandemia deixou de ir, mas ela sempre fica 1, 2, 3, 4 meses em Paris. E um sobrinho meu, Daniel Cardoso Leite, que é arquiteto, e que também sempre me estimulou. A outra vez eu fiquei só em Paris, depois eu fui para a Bélgica e para a Holanda, mas também de trem, deu para passar pelo norte da França. E agora, eu fiz uma viagem diferente. Eu fui para Paris direto, daqui de Porto Alegre, via São Paulo, e eu estudo antes. Tudo que eu faço, eu estudo. Estudo muito. E quanto menos tempo eu fico no lugar, mais eu estudo e mais eu tenho para poder usufruir melhor. E como eu já te comentei nos bastidores, a França é muito cara, Paris é muito caro. Então, tem que aproveitar, a gente tem que fazer um programa e ter um plano B também, não vai ficar aberto a coisas novas que vai acontecer, mas tem que ser de levantar cedo, é trabalho. Senão, tu fica só pagando e não usufruindo. E eu estudei muito, então eu estudei muito a questão da culinária francesa, eu estudei muito, e confirmei, eu estudei Arte Nouveau, que é o metrô de Paris, que representa, eu fui em várias estações, inclusive nos pórticos, aqueles famosos que representam Paris, eu fui no primeiro, que foi de 1900, da Porte Dauphine, fui na primeira casa de Arte Nouveau em Paris, que a Arte Nouveau ela é oriunda da Bélgica, e ela é o primeiro prédio Arte Nouveau fora da Bélgica. A questão da culinária que eu te falei, a arquitetura, tal de Haussmann, não sei se você já ouviu falar, o cara que desmanchou Paris, que todo mundo fala, por exemplo, por que é o Boulevard, entendeu? Havia manifestações, a cidade era tudo cheia de vielas, e as forças do Império Bonaparte, que não era o Napoleão, é um outro, do meio, da família do meio, ele contratou um cara chamado Haussmann, que ele foi um biônico, que nem aqui o Topps Flores tentou fazer aqui em Porto Alegre, copiar ele depois de mais de 200 anos depois. Ele acabou com eles destruíram o lugarejo, assim, porque
começou as manifestações. Você sabe, a Comuna de Paris é a primeira manifestação mundial de trabalhadores contra o império, contra os poderosos. E aí os imperadores estavam perdendo lutas naquelas ruelas que faziam as barricadas de Paris, que deve ter ouvido falar. E aí eles destruíram isso e criaram as grandes boulevards. E colocaram as pessoas pobres para a periferia e criaram o boulevard que eles podiam usar armas pesadas, e daí que tem toda a origem. Mas isso é outro papo. Então, mas a questão da arquitetura, eles gastaram um monte, ficaram endividados, e esse Haussmann, ele foi prefeito de 1853 a 1870. Depois ele caiu em desgraça por causa da dívida, eles fizeram uma dívida muito grande, para modernizar, ele, sob a alegação de limpeza pública, porque era sanidade pública, sei lá. Eles fizeram muita coisa, é uma cidade fenomenal, é um monumento, sabe? É um monumento. Eu não havia ido na Torre Eiffel, fui dessa ocasião, peguei tempo bom, mas eu também fui para a periferia, sabe? Deixa eu só te pedir um minuto aqui para te mostrar aqui, ó, que explicando para as pessoas que estão nos vendo, é a primeira vez que a gente faz uma transmissão pelo YouTube e ela está indo paralelamente pelo Facebook, ó, Marçal. Ah, é? Então, que bom. Está dando certo aqui, a nossa primeira experiência aqui e tá funcionando. Que bom. Beleza, então. Então siga Pois é. Então, Paris, a Cidade de Luz, sempre foram me recomendados para tomar cuidado e que eu não fosse para a periferia. Eu fui para a periferia. Eu fui num clube chamado Red Star, que é o primeiro clube de Paris e foi fundado pelo Jules Rimet, que foi depois presidente da FIFA, e a taça que o Brasil ganhou na Copa do Mundo do México chamava-se Jules Rimet. Esse clube, ele funciona, ele existe ainda, ele está na terceira divisão, deve subir para a segunda. E numa época, esse Paris Saint-Germain, esse time é um time de árabe que cresceu, iniciou em 70, com dinheiro árabe. Eles chegaram a disputa só um torneio, esse Paris Saint-Germain nunca caiu para a segunda divisão, e esse outro nunca subiu. E tem um outro clube que é o rival, que é o Paris, que é no sul de Paris. Esse é no norte, fica para o lado de Saint-Denis. Aí essa cidade, eu fui nessa cidade, ela é cidade de muito migrante, total. Então o clube faz um trabalho social e o clube tem uma ligação histórica. A sede do clube foi lugar onde da resistência antifascista na Segunda Guerra Mundial. Tiveram dirigentes presos, o nome do estádio é Bauer, que foi morto. Eles guardavam armas no estádio, tudo. Eles eram um dos grupos dos maquis, da resistência francesa. Então eu tive essa experiência saiu do que chama-se Paris. Paris, propriamente dito, a cidade de Paris, ela é circundada por um boulevard periférico que tem 35 quilômetros. Fora desse, só 2 outras grandes áreas verdes que fazem parte. E quando sai dessa, e ela é tipo que nem tem Buenos Aires, um elevado. Passou daquilo ali, é periferia. Eu fui na periferia, muito migrantes, gente de todo lugar. Fui bem recebido, chovia para muito, e o estádio do clube está em reforma, então eu não pude entrar no estádio, mas no bairro eu estive conversando com várias pessoas. Então, mas Paris é uma cidade que eu acho que, como eu estava falando, ela é a vitrine. A França, só para ter uma noção, já que tu falou de ser mais visitado, esses dados que eu tenho antes da pandemia. Antes da pandemia, a França recebia anualmente 70 milhões de turistas estrangeiros. É o maior do mundo disparado. O segundo lugar era os Estados Unidos, com em torno de 50 milhões.
O Brasil ocupava uma posição lá pelo número 70, 80, com menos de 5 milhões o Brasil perde para a Argentina, só para ter uma noção. O Brasil perde para a Argentina, perde para o México, perde para o Peru. E aí, então a França tem muito Paris. Nós aqui conhecemos muito França, Paris. Fora de Paris, digo, de pessoas irem visitar Paris, a França. A França tem vários lugares, mas Paris é o lugar mais visitado. Então, a Londres, a Inglaterra, é responsável pela Revolução Industrial, pelos novos costumes da modernidade, mas Paris sempre foi a vitrine, foi aonde as coisas estouraram, desde a época do Renascimento. Paris sempre teve essa força. Deixa eu te pedir uma pausa. Como eu falei no início, essa é a nossa primeira live pelo YouTube, e que está sendo transmitida paralelamente no Facebook. Então, eu vou pedir às pessoas que estão nos vendo no Facebook que nos encontrem ali no YouTube e façam aquilo que todo mundo pede, né? Inscreva-se no canal, aperta o sinalzinho de ok ali, o sininho e tudo mais, para a gente gradativamente ir criando uma audiência aqui no canal do YouTube também, que o objetivo é um só, né? Divulgar as nossas lives, as nossas entrevistas para o maior número de pessoas possível. E aproveito a pausa, Marcel, só para te dizer que eu estive na França, eu estive 5 dias em Paris em 1992, né? Foi uma passagem muito rápida, né? Em 4 dias, na verdade, porque um dia, metade do dia tu tá chegando e a outra metade tu tá saindo, né? Então, minha experiência foi de 4 dias, e aí a gente só faz aquele basicão ali, né? Ir na Torre Eiffel, na Notre Dame e no Museu do Louvre, que todo mundo vai e tem que ir, né? O Arco do Triunfo. Sim, o Arco do Triunfo também. Então, claro, digamos assim, esse checklist tu faz na primeira vez que vai e depois faz o que tu tá fazendo agora, indo para locais menos conhecidos, né? Sim, foi isso que eu fiz. Mas daí, para a gente não ficar só em Paris, que eu acho que a ideia não é Paris, é a França, né? Na verdade, o meu objetivo Paris, eu confesso assim, que eu sempre comentava que eu não ia em parte por preconceito ou desinformação, né? E que é importante sim na história da humanidade e na história recente. Mas eu fui mais porque o voo meu foi para lá. O meu objetivo, então, eu vou te falar agora que eu não te comentei antes até da gente conversa, mas o meu objetivo na França foi que eu tive esse ano, no início do ano, eu tive um câncer na vista. Eu detectei casualmente na viagem anterior em Milão, eu detectei que tinha um problema na vista. Quando eu voltei a Porto Alegre, eu fui oculista e tudo e tal, e eu tinha um tumor na vista, e entre a pálpebra e o globo. E aí, tanto o oculista, que depois ele já viu na hora, ele me passou para um cirurgião, e aí ambos disseram, não, isso é um câncer, 50% de chance de ser benigno, 50% de ser um tumor, né, maligno. E daí eu passei por esse processo todo, e aí eu fiz uma promessa para mim mesmo, de, se caso eu me recuperasse, de eu ir na terra, que é o santo, que é meu homônimo, que é o São Marçal, que é Limoges de São Marçal. E eu já estudei o São Marçal, que o São Marçal ele é do século III, e ele foi o cara que introduziu o catolicismo na região da Aquitânia. A região da Aquitânia é toda aquela região central, indo até Bordeaux, até o sul da França, Limoges, próximo de Toulouse também. Então, é a região sudoeste francês. E esse cara, ele é o padroeiro dos bombeiros, ele é ligado com protetor contra fogos, ele fazia milagres com questão de pessoas que se queimavam e tal.
E ele é também e esse é o grande lance, ele é o padroeiro do Bumba Meu Boi, no Maranhão, que é um evento que eu tenho acompanhado, eu tenho ido seguidamente. E então eu fui fazer uma referência ao São Marçal, mas Limoges não se reduz a São Marçal. O nome da cidade eles chamam Limoges de São Marcial. Se escreve Martial em francês. E no idioma é Marcial, no idioma Limousin. Então, mas Limoges é muito mais que São Marçal. O São Marçal, inclusive, o resto dele lá que acharam está numa cripta que nem tive acesso. E tem essa Santa Valéria também, que é uma santa também precoce, que morreu jovem, considerado alguns dos primeiros da Igreja Católica Romana. Mas aí foi descobrindo Limoges, é uma cidade impressionante. Uma cidade que tem, sem querer assim, exagerar, quase 10 itens de assuntos a nível mundial. E que aqui é pouco conhecida. Começando aqui, tá vendo? Limousine. Limousine é uma marca, é uma raça de gado, que eu experimentei, a carne é lógico, conhecida, inclusive aqui no sul é usada, porque ela é uma raça que serve tanto para carga quanto para carne. Ela é grande e tal, então ela foi usada aqui, foi introduzida no Brasil há muito tempo, e aqui no sul também. Então, o Limousine é uma raça oriunda dessa região. Também Limousine é aqueles carros elegantes que hoje todo mundo tem, mas o mais charmoso é em Nova York. Esse carro comprido, que é quase um bar, chama-se Limousine. E o nome se deriva de uma capa, também ligado com a ancestralidade da região, esses que fazem o rebanho, como é que é agora? Deu um branco o nome. Eles usavam uma capa escura, porque lá o clima é pesado na França também, né? Muito. E essa capa preta, então daí que veio a origem do nome Limousine, o automóvel Aí vai indo. Essa cidade fica 400 quilômetros ao sul de Paris. E eu fui de trem. Todas as viagens na França eu fiz 1.000 quilômetros, fora os metrôs. A primeira ocasião eu não tinha andado de metrô em Paris, agora eu andei muito. Falam mal, aqui no Brasil eu leio muito antes e vejo vídeos, tudo, a maior parte, vou te falar, porcaria. Eu encontrei um cara lá, um youtuber lá em Paris, reconheci ele na rua e falei com ele, comentei com ele. Digo, cara, tu é um dos melhorzinhos, mas por favor, não fica falando metrozinho, comidinha, tudo isso aqui é imenso. O cara ficava isso, ele reconheceu, um paulista. Mas de trem eu fui para Limoges, e aí Limoges, eu vou te falar algumas coisas que você vai lembrar também. Limoges é a capital da porcelana fina da Europa, ou do Ocidente, porque na época do Napoleão, teve um grande ministro de economia lá, famoso, agora não me lembro o nome dele, que ele descobriram um minério lá, que é caule. E esse minério, e daí desenvolveu a porcelana fina, é um negócio magnífico. Fui no museu, um negócio de outro mundo. Tudo utilizam a cerâmica, já foi maior, hoje usam menos, mas mesmo assim usam desde equipamentos no espaço, até no teu corpo humano, tudo é utilizado porcelana. E a cidade já tinha uma tradição na Idade Média desses, sabe, esses esmaltes, copo esmaltado, essas coisas, em cobre, mas também fazia em ouro, fazia peças para igreja, para tal. Limoges é conhecida mundialmente desde a Idade Média pelos esmaltes. E as igrejas, caras, é impressionante. Mas o evento, quando contar assim, um evento que
que é importante na cidade, que foi eu cheguei no dia que eu cheguei. Em 1973, nessa cidade houve um movimento que queriam derrubar uma parte histórica da cidade, de casas de enxamel. É casas de enxamel, então eu aprendi o seguinte: a gente só liga a Alemanha, a Holanda, não. Enxamel é toda Europa, e a origem é romana. Mas na França, todas, com exceção de Paris, que eu acho que essa modernidade do Haussmann acabou, todas as cidades a gente vê enxamel, assim, muitas. Então eles queriam derrubar e houve um movimento contra. E uma das iniciativas primeira desse movimento, que fez 50 anos agora que eu participei da festa, foi criar uma festa de comidas da região, que acontece sempre a terceira sexta-feira de outubro, anualmente. Nessa festa, ela chama-se feira, eu não sei se é francês. Feira é festa, petits ventres, dos pequenos estômagos. Festa dos pequenos estômagos, que é o nome de uma comida. Então, aí eu estou começando a contar da questão que foi, eu fiz uma turnê gastronômica, começando por Paris. Eu fui num lugar requintado, fino, não ser fino porque ser caro, não era nem caro, era em conta, mas de ser tradicional mais de 100 anos, e que eu comi uma comida que era tripa recheada com tripa, sabe? Comida francesa não tem essa coisa de ser exótica, requintada, fina, isso é uma coisa da cabeça das pessoas que nem sabem o que falam. Comida francesa é tradição, é secular, tem 300, 400 anos. Os processos são lentos, tu tem que temperar antes e deixar um tempo lento. Os processos, mas eles são processos para preservação na época que não havia geladeira. Entende? Então eu aprendi muito. Limoges, depois vamos falar de Toulouse também, são cidades que contribuem muito com a culinária francesa. Mas essa feira, música medieval, tem gravado vídeos, música medieval, comida de todo tipo, doces, sucos, tudo que imagina. E o prato, eu fui atrás, eu queria aquele prato que dá o nome à feira. É mais ou menos assim, um bucho de cabrito recheado com os pés do cabrito e cenoura e outros ingredientes. Mas é uma coisa delicada, tu põe na boca, aí como era uma feira, não era restaurante, servido no prato, o cara, eu achei num ponto só, foi falando e encontrei, que é um lugar cheio de gente, num lugar, casa de enxamel e tudo e tal, e ali aquela feira rolando. Aí achei um indivíduo, aí ele aqueceu, e aí ele cortou para mim, todo e serviu numa... Então, porque eu comi de pé e tal, então não era... E aí eu coloco na boca, tu sente os pezinhos, sabe? Que nem na feijoada que tu juntas. Porque é gelatinoso, é uma coisa assim, não é... uma coisa que a gelatina dos animais, ela é bem para a saúde, é que nem gelatina natural, né? E então eu fiz essa experiência... O alimento gostoso. Sim, mas eu como eu comentei aí por fora, eu não vou assim comer por matar fome. Eu gosto de comer por questão cultural, para entender toda essa situação. Então eu busquei até as refeições, tipo assim, que eu vou te contar, por exemplo, em Paris, uma senhora que desde a primeira ocasião que eu fui lá, ela foi minha intérprete, uma portuguesa, Ermelinda Pereira, portuguesa do Minhota, de Viena do Castelo, e ela foi tudo para mim, até costurar a coisa para mim e tal, e já na outra ocasião foi muito querida, e agora, quando eu saí, ela fez tipo um monte de comida, lanche para viagem, não sei o que, eu tipo... Tia Ermelinda, não me dá isso aí. Aliás, nem pude falar direito com ela isso para não... Se tá me levando, eu já comida, eu vou estar cheio de comida, porque eu preciso provar as coisas, e eu não vou ficar tanto tempo,
Não tem tempo para te provar tudo que existe. Claro. É impressionante. A culinária francesa foi uma desmistificação de que ela é fina e tal. Não é. Sabe? Ela é. E Limoges Especial teve esse aspecto. Mas vamos lá, pergunta? Não, que beleza. E depois, além de Paris e Limoges, na França, tu foste para alguma outra cidade antes de chegar no País Basco? Sim, aí eu desci mais 300 quilômetros para Toulouse. Toulouse é a quarta maior cidade francesa. Ela é atrás de Paris, de Marseille, de Lyon, na frente de Lille e Bordeaux e Montpellier. É uma cidade vibrante. Lá é uma cidade de estudantes e é a cidade da indústria aeroespacial. Eu não fui. Ficava longe, distante, eu não fui, não foi o meu objetivo. Mas é onde tem a Aerobus, várias empresas espaciais. É o lugar do mundo onde tem mais empresas de construção da aviação e do espaço também. Mas é uma cidade também maravilhosa em culinária. Tem um lugar chamado Market Victor Hugo, onde eu comi, vamos falar, na gastronomia. Uma espécie, um prato típico francês que chama-se cassoulet. Cassoulet de Toulouse. Toulouse tem várias comidas, tem linguiça, que é conhecida, e esse cassoulet. Cassoulet é uma feijoada, é um feijão branco específico, e nela vai vários linguiças de Toulouse, e vai o famoso confit de pato, que é a técnica de preservação, para preservar o alimento que eu aprendi e tal, vou fazer em casa. Inclusive, eu costumo fazer, eu já fiz em casa, algumas deu certo. Eu fiz, uma época, quando eu fui para a Inglaterra, eu fiz Yorkshire Pudding, que é tipo um pão lá que se come com churrasco inglês. Também tentei fazer, essa deu certo, mas uma que não deu certo, a pizza estilo Chicago, não funcionou. Porque massa não é meu forte, ligar com farinha. Mas essa aí eu vou tentar fazer. E então, existe um processo, isso é interessante, que não é nem fritar e nem cozinhar. É um processo secular, que o pato, então eles usam muito o pato, porque na época era pato que não tinha galinha, pato e ganso. Então eles pegam a coxa, temperam e deixam de um dia para outro, e depois, no dia, eles secam, vão tirando, secando, não pode ter água, e colocam numa espécie de uma frigideira, sem óleo, que vai virando e vai largando o óleo, é o óleo próprio, o óleo da carne. E quando chegar no ponto, tira e já está temperado, mas eles tiram o excesso de tempero líquido, eles tiram antes de fazer esse processo. Aí depois esse líquido congela, solidifica, então eles guardam de novo ali e usam quando bem entender e das diversas maneiras. Às vezes só aquela coxa de pato confitado, ou com outras coisas, ou nesse cassoulet. Eles também têm nesse prato que é feito numa panela única, assim, de barro. Eu já comi algumas coisas parecidas nos Açores, que tem uma comida lá que é assim. Tem vários que é uma alquidar, que é o nome em português, de barro. Então, e é impressionante o número da variedade de produtos, tanto animais quanto vegetais. Esse mercado, por exemplo, é impressionante. Atenção, as pessoas atenciosas francesas, isso que é francês, é isso, aquilo, isso. A pessoa mal educada, ela vai receber um atendimento mal educado. Então a gente, bonjour,
sempre, né? Chegar de humildade, mesmo que não sabendo o idioma, muito bacana. Então, e Toulouse tem a famosa história, tu não perguntou, mas eu vou te falar, do Carlos Gardel. Carlos Gardel tem uma história em Toulouse. Eu estive na casa onde ele viveu. E tem um monumento. Há uma discussão se ele nasceu na Argentina ou no Uruguai, mas isso é uma outra discussão. Ele foi para lá já, adulto, e ficou um tempo lá, foi isso? Pelo contrário, ele veio de lá. Ele diz, quando perguntava para ele, ele diz que é Argentina, porque foi onde ele veio morar. Mas a controvérsia é que se a mãe dele teve no Uruguai a família e tal, do Uruguai, dele de nascer na Argentina, ele não nasceu na Argentina. Ele viveu na Argentina e fez sucesso na Argentina. Eu estive também na casa onde ele morou, em Abasto, muito tempo atrás, e estive também no cemitério Chacarita. Mas ele sempre fugia desse papo. Ele dizia que nasceu na Argentina, porque foi onde ele fez sucesso. Ele fugia desse. Mas existem versões de que tem toda uma história dele, da família dele, dos familiares, e de como que ele fez. A mãe dele trabalhava com o pessoal de teatro, porque eles migraram para Buenos Aires, e daí que ele começou, porque a mãe tinha empresa que lavavam coisas de teatro e tudo, e ele começou a entrar em teatro, até um grupo lá da Argentina convidar ele. Então, tem a história, eu escrevi isso ali também, a história dele, a versão, né, vamos dizer a versão francesa. Eu não sou jornalista investigativo e nem sou fanático nem nada, e eu sei, para mim, ser sincero, para mim ele é argentino, porque foi onde ele fez sucesso. Se nasceu no Uruguai, nasceu mas ele com a família veio, tem uma idade que ele veio, a idade que ele veio é que ele disse que ele nasceu. Quando ele veio, ele veio para Buenos Aires. Mas a mãe dele esteve no Uruguai também. Esteve no Uruguai, a mãe dele. E claro, e até também por uma questão de marketing, né? Que na época nem se chamava assim, né? Mas era simpático para o povo argentino ele se identificar como argentino, né? Embora não fosse, digamos assim, né? Então era toda uma questão de empatia, né? Mas é uma coisa, não sei se você tem conhecimento, assim, eu na Argentina e no Uruguai eu já frequento desde o início dos 80, já tive, acho que umas 30 vezes. O seguinte, todo grande artista uruguaio, cito vários aqui, mora em Buenos Aires. Eu morava, tipo Eduardo Galeano, Mário Benedetti, Rubem Rada. Esses todos tinham casa, porque o Uruguai não é de mérito nenhum. O Uruguai é um país pequeno, eles teriam que vir ou para o Brasil ou para a Argentina. O Brasil, o idioma não favorece. Então, eles tinham que ir, por questão editorial, para Buenos Aires. Então, eles sempre tiveram residências lá e fizeram sucesso na Argentina, daí que eles foram para o mundo, no caso da língua, no caso de escritores e músicos, entende? Então, o Carlos Gardel não é diferente, ele tem outros tanguistas ou tangueiros que também foram para Buenos Aires, fizeram sucesso, não é só o Carlos Gardel. Mas é interessante, eu fui no lugar, mas eu encontrei pessoas assim pessoas comuns nem sabem quem é Carlos Gardel. Eu questiono, eu pergunto, eu encontro, eu procuro me informar de várias maneiras, né? Eu não sou um cara que vou pegar uma ideia e comprar e pronto. Não, eu leio, procuro falar com as pessoas. Não é um convencional, né?
Eu nem considero turista, eu falo que eu faço viagem de conhecimento, eu não faço viagem de turismo, entendeu? Então, mas Toulouse, para a gente, Toulouse é uma cidade vibrante e que tem um dos negócios, uma das coisas que mais interessantes do mundo que não é falado. Se eu falar para você no canal do Panamá, você sabe, né, o que é. Sim, sim. Se eu falar no canal do MID, você já não sabe o que é. Não. Só que o canal do MID já tem quase 300 anos e liga o Mediterrâneo ao Atlântico, através da França. Ninguém sabe. E o Panamá, que é mais curto, mais recente, só por causa dos americanos. Aí entra a influência da imprensa americana, entendeu? No Brasil. O canal do MID é um canal... A outra coisa, os canais... Para entender, todo mundo também, quando eu fui a Amsterdã, todo mundo fala Amsterdã ou Veneza, que eu não conheço, mas que todo mundo fala dos canais. Canais é uma banalidade, não é banal, mas é uma... Todo lugar tem. Porque anterior ao advento dos trens, tudo era através dos canais artificiais feitos, não estou falando de canal de rio, assim só que funciona dentro dos rios, falando de construir a pau a pique, como é que é, picareta, tudo foi... Os canais, eles geralmente, eles não correm junto ao, eles correm distante do rio, o rio abastece eles de água, mas não é outro leito, porque suja a água e tudo tal. E eles não são largos, não é para navios imensos, porque na época não tinha navios imensos, eles era para carregar, transportar produtos do Mediterrâneo para o Atlântico. E esse canal é interessante, eles têm ele entra depois num rio que vai sair em Bordeaux, mas até chegar a esse rio são 240 quilômetros. Depois, com mais que esse rio, dá quase 600 quilômetros no total. E é usado ainda hoje, sabe? Ainda hoje é usado, eu fiz um filme das comportas, isso em Toulouse. Então, Toulouse é um centro ferroviário, além de estudantil e aeroespacial, ele é ferroviário e da navegação. Toulouse é uma cidade... Interessante isso, né, Marçal, porque o Brasil, o tamanho que é e a possibilidade da navegação de cabotagem que se fala, né, que é a navegação dentro do próprio país, né, que é muito pouco explorada, e as ferrovias aqui, que chegaram muito depois da Europa, ali na década de 50, 60, foram praticamente extintas devido à pressão da indústria automobilística, então, né? Claro. A indústria de caminhões, né? Não, não só caminhões, de tudo, que se tu construísse para ter uma fábrica de carro, tu tem que ter estrada para dirigir. Então nós somos um país pobre, então não tinha recurso para toda, eu não acredito em conspiração, mas eu acredito que houve um desleixo natural, porque não havia recursos para manter todas essas formas. Então, eles tiveram que concentrar esforços. Isso tudo desde o governo de Getúlio Vargas, né? Quando construíram a Siderúrgica Nacional, que daí que começou a indústria automobilística. Se tu faz a indústria automobilística, constrói carro, se não tiver estrada, para que tu serve carro? Né? Então, aí os trens foram ficando. Mas aí de Toulouse, vamos continuar, senão daqui a pouco estoura nosso tempo. Eu ia Toulouse, aí o seguinte trem. Quando é que tu chegou no País Basco? Agora eu vou chegar. Aí de Toulouse, eu andei mais em torno de... Eu andei 400 quilômetros, depois mais 300, agora mais 300... Eu fui de Toulouse até o País Basco. Agora, País Basco, eu vou então comentar uma coisa agora interessante, que para quem não está familiarizado, é bem difícil não é difícil, mas é o seguinte, é muito fragmentado. O País Basco, só para ter uma ideia,
aonde surgiu o povo basco não faz parte do País Basco. Começa por aí. Uhum. E onde é Pamplona, sabe? Como é que é o nome da região de Pamplona? Me deu um branco. Navarra, eu tive lá também. Navarra. Ali é que nasceu o povo basco, E aonde todo o País Basco tem em torno de 3 milhões de habitantes e 500 mil que falam e leem, a maioria também não é no País Basco, é em Pamplona que falam. Aí o País Basco francês, ele é pequeno, ele tem 3 províncias bem pequenas, onde fica Bayonne, onde fica a praia de Biarritz, que praia famosa, eu não fui. Já deve ter ouvido falar em Biarritz. A praia mais famosa no Atlântico, acho, uma das mais famosas da França no Oceano Atlântico. Eu acho que a gente passa perto quando eu fiz o caminho de Paris à divisa da Espanha. Passa ali, claro. No TGV, passa por Bordeaux e, se não me engano, passa por essa praia aí, não passa? Bayonne passa perto dessa praia. Ela é 15 quilômetros de Bayonne. Bayonne é mais para dentro, né, no Rio. E aí, mas aí antes, quando eu peguei o trem de Toulouse para essa cidade, eu fiz uma parada técnica. Eu desci de um trem e fiquei 4 horas numa cidade que eu pesquisei tudo, que se escreve Pau, P-A ou Pau, mas se lê Pô. Pau é uma cidade extraordinária, uma cidade em torno de... E ela faz... aí que eu quero comentar. Aí tu já está no território, em termos administrativos, chama-se os Pirineus Atlânticos. País Basco e mais uma parte está nesses Pirineus Atlânticos. Uhum. No caso de Toulouse, está no Midi-Pirineus, no meio. Né? Uhum. Aí, essa região do Pirineus Atlântico tem em torno de 500, 600 mil habitantes. Metade é País Basco, metade não. Pau não é País Basco, mas é a capital. Uhum. E ela é uma cidade com castelo, ela fica num platô e dali tem uma visão espetacular dos Pirineus, que eu não tive no dia porque estava o tempo nublado. Viram? Tal, mas não... E é uma cidade que houve uma época que era muitos poderosos, ricos, famosos, iam para lá, inclusive brasileiros, porque o clima é ameno. Sabia? Até brasileiro ia para esse lugar. Muito linda, uma gracinha de cidade, linda. Eu fiquei 4 horas só, mas já deu para sentir, comida. Todo lugar eu sempre buscava uma refeição típica, entende? Aí dessa cidade, mas aí nessa cidade ela fica perto. Então eu vou te contar uma história que surpreendente, a gente em viagem, porque eu vou te falar com sinceridade, essa Globo e me desculpa aquela moça que morreu, a Glória, até aquela Glória Maria, por exemplo, eu vi um documentário dela nos Açores, que meus amigos participaram, que é pura história que não existe. Então esses Globo Repórter, muita coisa tu vai viver, eu saio para a periferia, tudo não é nada do que aquilo que a gente vê aquilo ali. Não que a gente seja todos, mas grande parte. Então teve uma história interessante, que quando eu vinha de trem de Toulouse para Pó, acho que é Pó, é mais fechado. Aí daqui a pouco o trem vai indo, daqui a pouco eu avisto um monte de aviões enfileirados. Avião grande, imenso. Enfileirado, mas não era um terminal e tinha um na frente, tinha várias fileiras deles. Aí eu disse, isso é um cemitério de avião. Eu fiquei pensando, cemitério de avião. Mas eu via que os aviões eram inteiros, só estavam enfileirados no fundo do aeroporto. Aí o trem vai fazendo a volta, e aí vai vendo mais e mais. Deveria ter uns 200 aviões. E aí nisso, eu disse, não, isso é um aeroporto. Aí eu entro na internet, e é um aeroporto conjunto
de uma cidade anterior, que agora não me lembro o nome, que é muito bonita pelas fotos, porque no trem, tu vai indo no trem, o trem que vai te dando tudo que da cidade, fotos da cidade, que tu vai chegar, tudo moderno, sabe? É um espetáculo. E é a cidade que serve aquela famosa cidade de Lourdes. Já ouviu falar de Lourdes? Sim, sim. Uma santa. Então é o turismo religioso é forte na Europa também. Esses aviões Tem um aeroporto. Esses aviões todos eram em função disso, é? É a cidade, suponho, essa cidade que é perto, que eu passei, eu enxerguei o santuário, é bonito, mas eu não iria nessa cidade, é perto. Essa fica perto uns 15, uns 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. Eu não iria nessa cidade, nem em Fátima, no Portugal, eu não vou. Sabe, fui a Aparecida, nossa, Aparecida eu já estive. Mas eu não gosto desses lugares assim, que eles são lugares que eles fazem os lugares. Esse lugar foi feito. Mas é o maior aeroporto dessa região. E simplesmente umas 200 voos, deve ter voo para toda a França e para a Europa, assim como é Santiago. Ali não é uma Santiago de Compostela, mas é uma cidade que tem uma peregrinação. Aqui no Brasil, muita gente vai. Se tu falar em Pau, falar em Toulouse, eles não conhecem, nem em Bayonne não conhecem, mas se falar em Lourdes, eles foram lá, muita gente. Já foi em Lourdes, eu sei que foram. Então, isso foi um lance que eu achei assim bem curioso. E outra história curiosa, depois dessa cidade, que eu fui em direção a Bayonne, o trem ia indo, eu vi várias fazendas de criação de patos e gansos na beira dos trilhos. Que é umas áreas assim, tipo, não é uma área grande, porque eles criam diferente dos aviários nossos, eles são criados soltos. É uma área assim, tipo que nem uma de vinhedo, sabe? Vinhedos, sei que é da serra, sabe? Não são áreas grandes, né? É tipo assim, plano, e tu olha aquele monte de pato e ganso e tudo saltando, porque eles são, na origem, eles foram... Daí que tem a história do ganso, que eles fazem o tal de fígado gordo. Eles eram, na origem, esse pássaro, eles voavam também. Cidadãos. Então, isso foi muito interessante, as fazendas de pato. Pato é uma tradição na região. Aí eu chego em Bayonne, que é a maior cidade basca na França. E uma relíquia de cidade. Chovendo, casa em Chamel, chovendo muito. Aí eu vou começar a te falar e começar a te explicar por que o País Basco é grande. E já é historicamente, assim, o lugar... Eu estou curioso para saber. Então, eu peguei nessa cidade chuvaradas imensas e rio subindo que nem houve aqui no Taquari. Só que o seguinte, eu vi a água na ponte, a água batendo numa ponte urbana dentro da cidade, a água batendo em cima da ponte onde passam os carros. Aí, andando na cidade, porque eu fiquei só 2 noites nesse lugar. Aí, andando na cidade, eu vi o seguinte, a cidade, e eu vi o rio cheio e o baixo. Primeira coisa, a cidade já tem as margens delas, todos os prédios, no andar térreo é tipo arcadas, aquelas arcadas, sabe? Porque ele protege da chuva, que chove muito, e também protege que não vão usar aquela área ali, a parte plana, a parte terra, não é usada, os andares de cima. Entendeu? Isso tudo eu vi. Em próprio Limoges eu fui onde eu comi uma carne desse tipo aqui. Limousine? Era um segundo piso. Eu entrei em umas casas de Chamel. Eu consegui ver como é por dentro. Esse Chamel aqui, você que é de São Francisco de Paula, Canela existe casa em Chamel.
tradicional e tudo, talvez para o interior, algumas na cidade, mas o que fazem agora é uma mentira, é uma falsa. Bechamel é de madeira e preenchido com outros materiais, pode ser diversos. Mas não, aqui eles fazem de cimento, inclusive a viga, que ela também é de cimento. Seria de madeira, né? Então aqui é uma engodo, é um engodo, não à toa que tão engodo que agora teve problema agora, né, de desmoronamento, né? Então essa cidade, tu vê que ela já foi feita, ela é 2 rios, tem um rio que desagou no principal e depois até o mar dá uns 15 quilômetros. Porque isso é outra coisa de geografia que a gente aprende. Quem gosta de geografia, quem viaja tem noção. Nunca, portos e as cidades maiores nunca é na beira do mar. Elas são para dentro. Como se ela cresceu muito, ela vai chegar, vai ter uma praia. Mas Nova York, por exemplo, que é típica, Rio Grande, aqui, nossa, Rio Grande, são cidades, sempre é no interior, porque para dar calado para as embarcações entrarem, entendeu? Mas aí essa cidade, começando no País Basco, eles têm um museu. Eu fui no Museu Basco. Cara, é impressionante. Tu vê assim uma coisa milenar. Esse museu ele é um dos mais completos museus de costumes que eu já vi na minha vida. Tu escureceu, apareceu. Eu já vi muitos museus, tipo, que nem você também deve ter ido, por exemplo, no Metropolitan de Nova York, que tem tipo aquelas coisas da época da independência dos Estados Unidos, tudo montado, não sei se se lembra disso. Sim. Tem coisas fabulosas, mas esse lugar, ele abrange todas as modalidades. Aí começa o País Basco, mostra, por exemplo, eles são, então, já entrando País Basco, francês, País Basco como um todo. É um lugar, eles é o idioma mais antigo da Europa, tem 3.000 anos e não tem vertente germânica nem românica. Próprio. Anterior, né? E é pouco conhecido porque sempre foi perseguido. Houve perseguições. Como é que se chama esse idioma? Euskera ou Euskara, se lê da mesma, de duas formas. Euskera com K, ou Euskara, se escreve das duas formas. Eles foram perseguidos, mas nesse museu, essa perseguição eu vou te falar mais adiante, quando eu voltei em Guernica, que houve aquele negócio na Guerra Civil Espanhola, que foi o quadro do Picasso retratou. Mas lá em Guernica que tem uma questão que eu vi uma exposição e um filme sobre censura do idioma. Mas lá nesse museu eu vi o seguinte: os bascos, muito antes que os portugueses, eles são famosos, no caso do bacalhau. Bacalhau basco é mais antigo. Pesca da baleia, os Estados Unidos, os próprios Açores são bons nisso. Os bascos foram ligados à pesca, aos negócios. Todo esse museu vai mostrando os vários enfoques, as roupas, os mobiliários, a arquitetura. Uma coisa muito interessante, foi um dia, como choveu pra caramba, eu fui para o museu e ele ofereceu não só a parte francesa, mas um basco total. Em Baiona também eu fui numa editora, que cheguei a te comentar fora do ar, e o idioma basco sempre foi perseguido. Os bascos, só para ter uma ideia, eles sempre foram... Essa história de ETA, agora até não aconteceu. Uma outra vez que eu fui no País Basco, a primeira coisa que as pessoas falavam na ETA. ETA não existe mais, sabe? Existe, mas ETA significa também uma luta pela liberdade. Pode ter uns grupos mais radicais, é lógico que tiveram,
Mas a Península Ibérica ficou 700 anos sob domínio árabe. País Basco eles não entraram, né? Pamplona eles entraram, fizeram... Como é que você falou o nome de Pamplona lá? Navarra. Navarra, fizeram um conluio, mas em Basco não. Eles sempre resistiram. E aí houve, então, uma repressão ao idioma, e aí até eles chamam lá a liberação da Espanha, do franquismo, no caso, na França havia maior liberdade. Então essa editora foi fundada em 72, antes da liberação. Em 72, Eucar, é o nome da editora, e eu estive lá visitando e conversando com as pessoas. Essa editora, hoje ela está a partir da liberação, ela veio para Bilbao, para San Sebastián, e ela é a principal editora ainda hoje, em língua basca, sabe? Línguas bilíngues. Eu não peguei nada só basco, eu tenho alguns, tipo aqui, ó, eu tenho alguns, tem um pequenininho aqui, que é e tá ali guardado, eu tenho uns glossários do idioma basco, mas livro basco mesmo, eu comprei sobre a história agora, nesse lugar, mas em espanhol, porque eu não vou ler basco, é muito difícil de ler, não adianta tu querer ler o que tu não sabe. Mas aí eles... Marçal, então, claro que ali, quando o idioma era perseguido, possivelmente não tenha aumentado o número de leitores por um período, né? Período da perseguição. E depois, como é que é hoje? Assim, qual é o percentual da população? Isso eu ia te falar. Não, até, só para ter uma noção, 3.000 anos, o primeiro cara, a primeira obra em basco foi um cara lá que foi para forca, foi para fogueira, nem me lembro exatamente, acho que foi na França. Mas até a liberação da Espanha, em 1975, 74, sei lá, tinha em torno de 15.000 obras escritas. Somente 15.000. E em questão de 10 anos depois, dobrou. E essa editora, até hoje, ela é maior ainda. Mas falantes, como eu te falei, eles têm pouco, perto do total da população. Basco, só para ter uma ideia, no País Basco tem 3 milhões de habitantes, 3 milhões e pouco. 500 mil falam. Mas no mundo são 16 milhões de bascos. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai e Argentina, desde Uruguaiana até Pelotas, vários bascos. A gente tem colegas nossos bascos. Você sabia? Não. Tem vários tem colegas que isso Etchepari, tem vários nomes aí que são Escosteg, o poeta Escosteg, aquele de Livramento, o que eu falei agora, o Oswaldo Etchepari, não sei se conhece, que é de Alegrete. São vários, nós temos colegas e tem pessoas, tem várias pessoas. Toda aquela região, o Rio Grande do Sul tem muito basco, junto com o Uruguai. Marcelo, tu falaste que te impressionou, já desde as outras vezes que tu tiveste lá no País Basco, pela pujança, pela modernidade das coisas. Me fala um pouco disso. Isso é a primeira coisa que eu vi quando eu estava viajando de San Sebastián, não, outra vez, San Sebastián para Bilbao. A geografia, só para entender, o País Basco é muito úmido, porque tem uma cadeia de montanhas, que seria os Pirineus Atlânticos, uma parte que vai caindo, e depois tem uma parte inteira. Eles são no meio de uns buracos, tudo são e as cidades ficam dentro desses buracos. É que nem região serrana.
E é super industrializada. Já na época, então, esse avanço, desenvolvimento, ela já vem na época de Guernica. Guernica já foi bombardeada porque era um centro de industrial, que tinha muitos trabalhadores. Foi bombardeado já por isso, porque estava crescente, já era crescente. O País Basco é muito industrializado, em todos os segmentos da atividade, eles são top na Espanha. As cidades bascas estão no índice melhor, tipo Vitoria-Gasteiz. Sabe que existe uma cidade com o nome de Vitoria-Gasteiz? Não sabia. Pois é, se falar aqui não se sabe, porque as pessoas não sabem, elas não sabem. Não, o próprio Guernica, eles sabem o quadro, mas não sabem que fica no País Basco. Vitoria-Gasteiz é a capital basca da comunidade atual, que são 3 províncias. Que é uns nomes, a Biscaia, Álavo, que é essa onde fica a Vitoria-Gasteiz. Alavés, tu sabe o que é, né? O Alavés, clube de futebol. Álavo, província de Álavo. E a outra é onde São Sebastião, que é Guspo, é um nome diferente, difícil de dizer. São as 3 províncias que formam a comunidade atual do País Basco espanhol. E essa evolução que tu fala aí, enfim, os índices de saúde, de educação, de qualidade de vida. Per capita, renda, como é que eles falam? Até aqui no Brasil usa também o IQ, o índice de padrão de vida, tudo. Em tudo. Aí tu vê a autoestrada, tu olha olho nu, a autoestrada, os prédios. Aí eu te falando, a primeira vez que eu estava viajando, eu olhava as casas. Ele já tradicionalmente, as casas dele imensas e 2 andares. Só que antigamente eles usavam embaixo para criar porco, essas coisas, tudo que hoje em dia não se fazem mais. Não tinha, isso eu percebi aí conversando com um colega da Kodak, que é o Ivo Rache, falando, que ele fez o Caminho de Santiago e ele passou por esses lugares a pé. E aí eu comentando com ele dessas casas. E ele concordou. Lá não tem puxadinhos como aqui. Os prédios, a casa, ela é uma coisa pronta, entendeu? Não existe puxadinho disso ou daquilo, ou tu tem um galpão, mais um outro pedaço de galpão, um galinheiro, não, tudo é uma coisa só. E aí vai indo, lugares, tudo, coisas do bom e do melhor, preservando as partes antigas. Aí tem, tipo, em Bilbao, Bilbao é a maior cidade basca de todos. E uma das mais lindas da Espanha, para mim é mais linda. O Museu Guggenheim, se lê? Como que é? O famoso museu aquele que tem em Nova York também, Guggenheim, como é que é? É espetacular. Quando eles fizeram, a população não gostou muito, mas hoje ela representa a cidade. É um museu espetacular. Eu tive outra vez, agora eu só passei na frente. Então, mas o País Basco, ele é em todos tudo que você imagina, você vai ver. E aí volta de novo a gastronomia. Você deve saber que a Espanha é considerada uma das gastronomias mais de variedade, qualidade, das mais qualificadas do mundo. O País Basco é top dentro da Espanha. E dentro do País Basco, San Sebastián é a cidade que tem mais restaurantes no Guia Michelin. E eles têm uma tradição lá, que é os pinchos como é que é? Titacoli. Eu acho que é Titacoli. Me deu um branco nome. Lá os pinchos é como se fossem as tapas de Barcelona.
são infinidade de coisas que tu come, que tu vai comendo, vem num palito ou servido, e depois tu paga pelo número de que tu consumiu. E eles têm uns hábitos, meio que tem pessoas que falam que eles são sujos, mas eles têm uns hábitos seguintes. Lugares, é impressionante. As pessoas na Espanha, a minha definição na Espanha de hoje, a Espanha é tipo um restaurante ao ar livre, interminável, só é assim. E no País Basco eles comem e eles vão deixando o palito no prato e jogam o papel no chão. Chão, eles não lá limpam o chão. Então, mas é uma tradição que tem. E esse Titacoli, acho que é o nome da bebida, é um vinho branco específico da região de aperitivo. Então eles tomam comida e bebida, que nem aqui na Serra, vinho e queijo, entendeu? Então eles têm uma gastronomia top no mundo, sabe? E tem muita coisa, eu adoro lá, foi até num lugar que eu fui no lugar e o cara me reconheceu quando eu entrei. Eu voltei num lugar agora em Bilbao e o cara tava conversando com umas pessoas e me reconheceu de cara e eu fui atrás de uma comida, eles não sei se você se lembra disso, por exemplo, para você ter uma ideia de Bilbao também é assim. Barcelona, Madrid, Sevilha, são cidades que têm, às vezes, as 4 esquinas, tipo mercadinho de frutas. Mas não é mercadinho que nem os nossos, fora os mercados, tipo mercado público, que só em Barcelona eu fiz um recorrido, tinha mais de 10 na área central. Eles têm muita... a Espanha é conhecida pela paella, pelo frutos do mar, por cordeiro, por várias coisas, mas também ela é por legumes. Então, nessas grandes cidades, chega a ter mercadinho que não é mercadinho, tu vê lindo aquilo por fora, por dentro, nas 3 esquinas, daqui a pouco na outra esquina é igual, e na outra é igual, assim, é uma sequência que nem tipo que já é Maceió, vocês conhecem Maceió? Conhecemos esse ano. Maceió, cada as 4 esquinas são funerárias, nas outras esquinas mais funerárias que vai indo. Lá é mercadinho de legumes. Então eles usam muito legumes, eles têm uma comida balanceada e eles usam pimentão. Pimentão lá não é tempero, é legume. É prato principal e é prato principal, eles fazem de várias maneiras. Então a culinária, isso que eu vou te falar, a culinária basca, ela é considerada, isso que eu li, eu até tenho material aqui em casa, ela é considerada adiante na frente da francesa. Deixa eu ver. Marçal, deixa eu te pedir um favor. Agora nós estamos com 1h08 já temos muita coisa. Vamos encaminhar para o encerramento e aí tu fala da parte espanhola do País Basco, que tu deve ter ido também, ou não foi? Não, mas eu estou te falando, eu fui em Vitória-Gasteiz, Bilbao, voltei em Guernica, fui num porto chamado Bermeu, lindo, um porto bem ativo, principal, acho que é um dos principais portos do País Basco. Praticamente o País Basco eu conheci as principais cidades, entende? Eles como é que é essa integração? Há uma integração entre os dois lados da fronteira, porque é todo o País Basco, só que estão em 2 países diferentes. Existe pela culinária, que é parecida, pelo idioma, pelos nomes dos lugares, tudo eles têm. Isso lá, que como é na Catalunha, que você deve ter visto, em Bruxelas também, porque tem 2 idiomas, todas as ruas são denominadas com os 2 idiomas. Os lugares públicos têm no idioma basco e no idioma espanhol ou no francês. Também tem emissoras de diversas emissoras
que fala num ou no outro. Existe, eles se entendem, mas falar mesmo não é todo mundo que fala. E eles se entendem, e essa, a da França, porque a parte francesa é pequena. Ela é pequena e ela tem esse entroncamento que você falou dos trens que vem da França, que entra na Espanha por ali, que é você falou no trem que você fez. Então eles têm esse contato, mas eles passam, por exemplo, naquela região ali perto, você já ouviu falar de La Rioja, né? La Rioja, na Espanha. Não tô ouvindo a tua voz agora. Não, agora sim. Não ouvi essa. La Rioja é onde a Espanha é um dos maiores produtores de vinho, acho que perde para a Itália, para a França. Mas a La Rioja é bem pequeno, mas tem assim, ela é emendada quase no País Basco. E nessa Navarra, praticamente mais da metade da produção de vinho da Espanha é nesse lugar. É La Rioja. E nesse lugar, e logo em seguida tem Burgos também, tudo é próximo. Esses lugares, eles têm o modo vivente basco sobrepõe-se nessas regiões também. Tem uma cidade chamada Miranda do Ebro, já deve ter passado de trem, um grande trocamento ferroviário. Ela fica em Burgos, mas para mim, eu fui de Bilbao para Vitória-Gasteiz, eu passei nessa cidade de trem, tive que fazer baldeação. Então, o País Basco, em síntese, ele é, sim, mas isso é a olho nu, não é nem dados, eu não preciso de dados para ver. Eu conheço vários lugares, por exemplo, que eu tenho como tipo Copenhague, a Dinamarca, a Holanda, a Inglaterra, como top dos lugares que eu conheço, que eu acho que são o primeiro top, que são realmente, em termos de per capita, em grana, em democracia, em várias coisas, o País Basco nivela. E eu falando com o brasileiro, lá em Vitória-Gasteiz, essa cidade é muito, muito bacana, essa cidade também. Tem transportes, eles utilizam transporte ambiental já. Em Bilbao tem o metrô de Bilbao é considerado um dos também um top no mundo. Eles têm, em todos os sentidos, eles têm uma civilização próspera e harmônica entre o velho e o novo. Aí a gente percebe isso, entendeu? Isso é olho nu. A gente percebe depois que vai mudando. Quando tu muda, tu vai entrando para outras regiões da Espanha, como agora eu peguei um autocarro, que nem se diz em Portugal, um ônibus. Ônibus de baixo custo. Que entrou agora, inclusive a companhia entrou no Brasil agora, a Flixbus. Aí tu percebe uma queda na imagem que tu olha externo, sabe? Mas é um assunto que teria que por assunto, sim. Mas eu queria falar um pouquinho mais, queria só terminar de falar a questão que eu não comentei, que eu te falei que é interessante, que é a questão da censura. Em Guernica eu assisti um filme, eu falei isso fora do ar contigo, não falei aqui. Sim. Então, em Guernica é um vale, fica num vale. Tem um trem moderno que sai de Bilbao, 37 quilômetros, que vai até Bermeu. Fui até Bermeu, depois na volta que eu fiquei em Guernica. Aí Guernica eu já conhecia, que é o Museu da Paz, uma cidade graciosa, pequena, mas tem aquelas ruas com arcadas, com cafés, que é pequena, mas tem grandiosidade. E eu já tinha ido nesse Museu da Paz, que é onde narram e tu fica sabendo toda a história da destruição pelos nazistas alemães em 1936, liberado pelo governo franquista. Eles acabaram com a cidade.
E aí, nesse lugar, eu vi um filme e uma exposição fotográfica sobre a censura ao idioma. Então, eu descobri o seguinte, que, tradicionalmente, a França sempre, assim como a Espanha do Franco, eles combatiam os idiomas regionais. Então, esse filme, ele se passa em 1921, que é depois da Primeira Guerra Mundial, sobre fatos verídicos. É um filme recente, ele na verdade é uma parte de um filme que participou do festival agora, de San Sebastián, que é um festival famoso. E ele narra o seguinte, começou o filme na escola, uma homenagem a um cara que tinha perdido os olhos, a visão, num acidente, porque ele não sabia francês, e o chefe dele deu uma ordem em francês, ele não sabia, estourou uma granada e acabou com os olhos do cara. A história é homenagem a ela, aí um prefeito, sei lá, manda uma criança cantar uma música, a Marselhesa, e o cara não sabia, ninguém sabia. Aí, então canta qualquer coisa, aí o cara começa a cantar basco. Aí nisso ele contratou uma professora, a professora chegou de Paris, não sabia basco, e ela veio, e aí o seguinte, a criança falava uma palavra em basco, ela só falava basco na casa dela, mas na escola, se ela falasse uma palavra em basco, ela era castigada, vários tipos de castigo, entre quais um que eles usavam sempre, que sempre usaram em vários outros lugares do mundo. Era tipo um colar, um sino, tu andava com aquilo ali, e aí tu tinha que dedurar os outros colegas, ou outras pessoas. Só passava aquilo ali, quando outra falava, eu fui punido. Aí eu tô andando, daqui a pouco tu fala uma palavra básica, tu falou, toma aqui, assim ainda, sabe, deduduragem. Então aí eles sofreram muito, isso que eu ia te falar, eles tiveram uma censura muito forte. É um país que é uma região, né, que ela é adiantada, mas ela teve muita perseguição. Mas é uma coisa muito interessante das pessoas tentarem ver e esquecerem ETA. Não houve nada, ninguém me atacou na rua, não houve nada, ninguém atirou bomba, nem nada. Faz muito tempo mas já, é isso. Né, que acabou. Faz muito tempo já que o ETA armado terminou, né? Tá. Isso. Incubado. Marçal, eu quero te agradecer demais por mais essa live, mas antes de encerrar, eu quero fazer o teste, porque era a primeira vez que a gente fazia pelo YouTube, e eu não tenho certeza se nós estamos no YouTube, porque eu, na verdade, estou usando... Tudo bem, a gente faz de novo depois. Eu estou usando uma ferramenta chamada StreamYard, que ele possibilita que a gente esteja os dois aqui, um ao lado do outro. E aí, tanto tu pode transmitir pelo YouTube como pelo Face, ou pelos dois. Só que, como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu não sei se eu não troquei para o Face e tirei mas não teve reações no Face aí? No Face teve. Eu quero ver se nós estamos também realmente aqui no... Cita quem entrou, vamos ver os nossos conhecidos aí, nossos amigos. Vamos ver se estamos aqui no... Deixa eu ver, aqui não da deu, outra vez teve vários amigos comuns. Não, tem... Eu vi aqui no Face que tem... Deixa eu ver aqui. No Face... Colegas, na verdade, muitos colegas. No Face tem a minha prima lá da Cazuza, da Jaquirana, a Cirlei, a Beatriz está aqui também assistindo. A tua Beatriz. Mas ela está vendo no Face, então eu não sei se nós fomos para o YouTube. Mas quem mais aí, vê quem mais entrou no Face para a gente agradecer a eles. Eu não consigo ver mais quem foi aqui, porque eles vão entrando e vão saindo, né? E aqui no Face não fica gravado. Deixa eu ver no YouTube aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar te vendo aqui no celular. É uma experiência, isso nós estamos fazendo uma experiência, né? As pessoas estão sabendo que é uma experiência.
Deixa eu assinar acessar o seu canal. Deixa eu ver aqui. E ao vivo, deixa eu ver o que está ao vivo aqui. Deixa eu ver que está ao vivo. Não, mas deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui foi aquela nossa tentativa inicial lá, deixa eu ver. Que foi aos 16 minutos. Sim ou não? Deixa eu ver. Mas, enfim, né? Se não se concluiu, né? Deixa eu ver. A gente faz outra. A gente faz de novo e melhora a minha performance. Aos 7 minutos eu acabei trocando pro. Aos 7 minutos eu acabei trocando pro Face e aí nós saímos do YouTube. Mas é isso, né? É uma experiência. Porque não, mas deixa eu ver aqui, 7 minutos. Confere depois, vamos fechar, confere depois. Não, mas e caso não der certo, a gente faz de volta. Não, mas melhora a minha performance, que eu sou muito ruim, Adelar, até deixa eu falar isso. Sou muito ruim em comunicação, eu falo tudo errado, e sou prolixo, e uma época eu era gago também. E tu deve conhecer uma colega nossa que tentou sempre me dar uma oportunidade quando eu trabalhava na Zero Hora, que é a Enir Gregol. O programa dela, teve outros também que me davam oportunidade, mas a Enir que insistia mais para me levar na época da TV Com, mas eu não... A comunicação, essa... Como é que é? A latinha, né? A latinha não é meu chão. Não, mas aí eu já entendi uma coisa aqui, por exemplo, quer ver, Marçal? Essa ferramenta StreamYard, porque é uma das tantas que tem aí para a gente fazer a live assim com mais de um entrevistado. Essa aqui a gente pode fazer até em 6 pessoas. Mas o que acontece? Como é a primeira vez que eu entrei, então ela te dá uma opção gratuita até um tempo. Agora aí eu percebi que se eu quiser usar Face e YouTube ao mesmo tempo... Tem que pagar. Aí eu tenho que fazer uma assinatura. E talvez até eu faça, né? Mas como eu não sabia como é que funcionava... Então vamos fazer o seguinte, a próxima a gente tenta pegar só um assunto ou com outra pessoa e faz do tamanho que permitido. É isso aí. Então tá beleza, Marçal, meu querido. Tá legal, sucesso. E até a próxima. E bola pra frente que atrás vem gente. É isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau.